No bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, vive um dos mais férteis escritores brasileiros, Antônio Calado. Nascido em Niterói em 1917, filho de um médico e uma professora, formou-se em Direito, mas o jornalismo foi sua primeira e principal atividade desde os 20 anos. Teatrólogo, romancista e autor de vários livros de reportagem, sua bagagem literária é múltipla, compreendendo mais de 20 títulos editados, não apenas no Brasil, mas também traduzidos para o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e o alemão. Estreando no romance em 1954 com Assunção de Salviano, escreveu posteriormente A Madonna de Cedro, Bar Dom Juan e Reflexos do Baile, para ganhar notoriedade em 1977, quando publicou Guarupi. Sempre Vive, Expedição Montaigne e Concerto Carioca completam sua obra ficcional, onde se percebe a presença constante do repórter e do homem de teatro. Os personagens são muitos na obra de Calado, mas o cenário é um só. O Brasil que ele conhece intimamente e ama em suas várias faces. Você pode estabelecer, Calado, como é que nasceu o escritor? Quando me fazem essa pergunta, eu me lembro imediatamente, digamos assim, dos quintais da casa em que eu morei lá em Niterói, onde meu pai era médico, e muito de andar assim, em contato assim com as árvores, com o tipo de vida que um menino pode levar dentro de uma casa que tenha uma saída. Eu digo isso porque hoje em dia, antigamente era tão comum a gente morar numa casa. Hoje em dia já é muito menos comum, quer dizer, o normal, digamos, é se morar num apartamento como esse aqui que nós estamos agora. E isto é importante em relação à minha gênese como escritor, e eu insisto no negócio do quintal, porque como se tornou raro, você não tem mais como explicar hoje em dia como nasce um escritor, como é que ele se encontra pela primeira vez e começa a pensar em termos não tanto de viver aquilo que ele está vivendo, mas de transformar aquilo em matéria de escrita. Eu me lembro muito dessas cenas, exatamente, eu sozinho, digamos, árvores, goiabeiras, jaqueiras e a parte de jardim da casa de meu pai, e sempre pensando ali não em escrever aquilo, evidentemente, mas em formular, em pensar histórias que ocorressem dentro daquele ambiente. Sempre que me perguntam a respeito exatamente de como veio a ideia de escrever, eu me lembro inicialmente desses momentos de quintal. Antes do escritor, existiu o repórter, o jornalista. Em que medida um foi importante na formação do outro? Na realidade, primeiro surgiu uma pessoa, digamos, a pessoa do escritor, alguém que queria escrever. Eu, antes de começar a trabalhar em jornal, já tinha perpetrado pelo menos alguns contos, algumas histórias assim. Inclusive ganhei uma ocasião um concurso de contos num jornalzinho que havia lá na Praia das Flechas, em Niterói, um jornalzinho chamado A Praia. Ganhei um concurso de conto com um contozinho que eu escrevi. E publiquei também um primeiro conto num suplemento literário do Correio da Manhã. Mas, naturalmente, seguindo muito aquela digamos, trajetória burguesa que havia no Brasil, mais ainda do que agora, eu, acabado o ginásio, comecei a fazer um curso de Direito. A gente estudava Direito, não sei muito bem porquê, mas era mais ou menos um encaminhamento. Ou Direito, ou Medicina, ou Engenharia, a ideia brasileira do doutor. E quando eu estava ainda na Faculdade de Direito, veio um problema tão grande quanto o de uma vocação, que no caso era a minha vocação de escrever. Era o problema de ganhar a vida. E começar uma vida, sobretudo num país como o Brasil, e sobretudo como o Brasil daquele tempo que felizmente já mudou para melhor. Começar a vida
como escritor, no sentido de ganhar a vida como escritor, era realmente uma ideia muito louca demais. E qual era, então, a carreira que, de uma certa forma, se apresentou a mim como a possibilidade de ir ganhando dinheiro e escrevendo ao mesmo tempo? Jornalismo. Jornalismo. Eu frequentemente me perguntam como é que é isso, como é que se divide o jornalismo e a literatura. Olha, eu não vejo nenhum abismo grande entre as duas maneiras da pessoa exercer a sua vocação ou seu talento, não. Porque, como jornalista, você está o tempo todo usando a língua. E não preciso dizer que há uma diferença muito grande entre o jornalista que apenas informa e, digamos, o repórter, o homem que interpreta, que vê as coisas. Vivendo num ambiente onde está cercado por livros e quadros, Calado tem em uma parede um retrato seu pintado por Portinari. Homenagem que ele retribuiu mais tarde, escrevendo uma biografia do pintor. Como é, Calado, o seu processo de criação e de trabalho? Eu gosto muito de escrever à mão, cada vez mais. Houve um tempo que eu escrevia mais à máquina, talvez exatamente devido é claro que numa redação de jornal eu escrevi sempre à máquina, e é o normal, é o natural, e aos poucos, e sobretudo depois que eu me dediquei exclusivamente à literatura, eu passei cada vez mais a escrever à mão. Tenho até uma mesinha especial que caminha comigo pela casa, quando eu estou com mais vontade de escrever, lá fora, em cima, no terraço, em qualquer canto, qualquer cadeira, essa mesinha se ajusta à altura, e então escrevo à mão. Compro uma opção de cadernos e vou enchendo esses cadernos, primeiro com as anotações. A ideia inicial de um livro, que sempre me vem quase como se eu fosse escrever uma coisa curta, sei lá, um poema talvez. E depois então vem os outros cuidados de situar aquele livro, onde é que vai ser. Me preocupa muito ou a geografia, se é um livro mais extenso, como o Quarupi, ou a topografia, se é um livro muito mais fechado, como o Concerto Carioca. Então eu gosto de ir ao local. Eu sei que há escritores que escrevem muito bem sobre lugares que eles não conhecem diretamente. Você tem livros, você tem informações. Eu creio que não saberia. Aí é um pouco o vício do repórter, imagino eu. Antes de escrever o Quarupi, eu fui várias vezes ao Xingu. E quando eu estava escrevendo o Concerto Carioca, eu me dediquei a conhecer o Jardim Botânico. Como é, Calado, a relação entre você e seus personagens? Até que ponto eles são autobiográficos? Olhe, eu não sou muito... Não me domina muito esse sentimento autobiográfico, não. Mas, evidentemente, toda criação literária está muito carregada com, digamos, a sua ideia da vida, a sua emoção, ou até com o contrário da sua ideia da vida e o contrário daquilo que comove